Boa tarde, estamos aqui mais uma vez mantendo o compromisso com a torcida rubro-negra de transparência com a gestão e hoje trazendo algumas explicações a respeito dessa questão do atleta Adrielson. Ontem à noite tivemos a informação de que o atleta entrou com uma ação contra o clube. Isso nos trouxe uma surpresa, porque estávamos tratando de uma possível negociação com os empresários dele, o senhor Eduardo e o senhor Ítalo. Há cerca de uma semana ou 10 dias tivemos por 3 vezes com esses senhores. 2 vezes eles estiveram com o vice-presidente Augusto Carreras, ao lado do nosso executivo de futebol Jorge Andrade, e por último comigo mesmo, comandando a reunião, também ao lado de Augusto e Jorge Andrade. A gente também avançou em alguns aspectos dessa negociação, já que foi nos dito que o atleta gostaria de permanecer no clube em que estava. E foi dito por mim a eles de que, de nossa parte, não haveria nenhum problema que ele ficasse, desde que fosse honrado o valor que estava no contrato anteriormente feito na gestão anterior. Então, não haveria nenhum problema que ele ficasse. E para nossa surpresa, também não houve nenhum empecilho com relação a isso. Foi pedido um favor a mim para que eu intercedesse junto ao clube que também detém um percentual desse atleta, que é o Coimbra Esporte Clube. Eu assim o fiz. A negociação, inclusive, foi melhor do que eles esperavam, e mais uma vez nós fomos surpreendidos nesse momento com uma notificação de que havia uma cobrança em relação a atrasados com o atleta. Eu vou pedir para que o vice-presidente Augusto Carreras possa detalhar um pouco mais do que foi feito em relação ao contrato deste atleta, para que a torcida rubro-negra possa saber de fato o que é que está acontecendo. Tá? Todos os esforços foram envidados para que nem o atleta e muito menos o clube tivesse prejuízo. Né? Nós, na atual gestão, nós não participamos de nada dessa negociação, mas não queríamos nem podemos deixar que o clube seja prejudicado nesse momento. Por favor, Augusto Carreras. Boa tarde, nação rubro-negra. Na realidade, a gente vai tentar aqui se ater apenas aos fatos, não fazendo juízo de valor nem nenhuma avaliação de mérito, de um contrato e de um empréstimo que foi feito pela gestão passada. Não cabe a nós estar fazendo julgamento disso, apenas cumprindo o contrato que é assinado pelo Esporte Clube do Recife. O jogador que tinha contrato, o atleta Adrielson, que tinha contrato com o clube até dia 31 de dezembro de 2021, no mês de maio daquele mesmo ano, foi procurado pela gestão no sentido de renovar, de prorrogar o seu vínculo com o esporte. O que foi negociado e foi prorrogado. Esse vínculo foi estendido até dia 30 de julho de 2023, ou seja, um contrato que ainda está em vigor. Esse contrato foi reajustado em termos de valores. O esporte, naquele momento, detinha 65% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 35% faziam parte de um outro clube, de um parceiro do Esporte Clube do Recife, que é o Coimbra Futebol Clube. A partir desse momento, com essa prorrogação do contrato assinado em 15 de maio de 2021, o esporte abriu mão de 40% do que tinha direito dos percentuais de direito econômico do atleta Adrielson, passando a ter 20% da negociação. Ou seja, o esporte tinha 20%, o Coimbra 35% e o atleta Adrielson passou a ter 45%. Resumindo, 45% do atleta Adrielson, 35% do Coimbra e 20% do Esporte Clube do Recife. O Esporte Clube do Recife, embora fosse detentor de 100% dos direitos federativos, como determina a FIFA, ele detinha apenas 20% dos direitos econômicos. Com a renovação do contrato, naquele momento o esporte devia algo em torno de R$1 milhão, valores da época, ao atleta Adrielson.
entre salários atrasados, imagem, premiação, FGTS. Né? Isso era tudo que era devido ao atleta, algo em torno de R$1 milhão. Não foi negociado, ao menos não se encontra no acervo do atleta, na pasta onde constam os documentos do atleta, e nem no acervo financeiro, nenhum pagamento ou negociação desse débito antigo. Não é? Esse débito permaneceu em aberto, não é congelado, mas permaneceu em aberto durante um empréstimo futuro que foi feito do jogador. Porque ato contínuo, a prorrogação desse contrato, em maio de 2021, o atleta foi emprestado a um clube de futebol do Emirados Árabes, o Al Nasser. Foi emprestado no período de junho de 2021 até até o final de junho de 2022. Não é? Ou seja, esse empréstimo ainda está por terminar. O atleta hoje ainda é jogador do Al Nasser. Até o final desse mês, até o final de 30 de junho, o atleta está emprestado ao Al Nasser. Não é? Existia nesse contrato a fixação dos direitos econômicos do atleta pelo valor de $1,5 milhão. Caso o clube, não é, do Emirados Árabes resolvesse exercer essa opção de compra, teria que notificar o Sport, não é, até o final do mês de maio, não é, a sua observância da cláusula de exercer o direito de compra. Coisa que não foi feita. No dia 12 de maio, nós recebemos um comunicado através do representante do atleta, um comunicado oficial do Al Nasser, em papel timbrado do Al Nasser, assinado por seu presidente, que encaminhou através do representante do atleta Adrielson, e o representante nos encaminhou, não é, onde naquele documento informava que o clube não iria exercer o direito de compra. E fazia naquele mesmo documento uma contraproposta, não é, onde ele queria que o Sport cedesse 100% dos direitos econômicos do atleta gratuitamente ao clube árabe, ao clube dos Emirados Árabes. Em contrapartida, o Sport ficaria com um comissionamento de 15% de uma venda futura desse atleta, durante, não é, o novo contrato que ele iria fazer com o mundo árabe. Lógico que de imediato nós rejeitamos e comunicamos no dia 16 de maio deste ano, comunicamos ao representante e ao clube árabe, através de documento oficial, que não aceitávamos aquelas condições ora propostas pelo clube árabe e aguardaríamos o término do contrato de empréstimo com o jogador para que ele pudesse se apresentar ao Sport Clube do Recife no dia 1º de junho, do dia 1º de julho de 2022. Paralelo, após essa resposta, fomos procurados pessoalmente pelo representante do atleta, o agente, o Edu Conassini, acompanhado do seu sócio, o Ítalo. Nos procurou por 2 oportunidades, colocando que havia tido uma mudança na direção do clube do Emirados Árabes e que esse clube tinha interesse da permanência do Adrielson lá, entretanto não poderia pagar o que estava estabelecido no contrato ainda vigente, ou seja, $1,5 milhão, de queria renegociar essa dívida. E nós colocamos naquele momento que o Sport detinha apenas 20%, embora fosse detentor de 100% dos direitos federativos, como eu disse anteriormente, porque assim reza a regulamentação da FIFA, só quem pode deter direito federativo é o clube, então o Sport tem 100% desses direitos federativos, mas só tinha 20% dos direitos econômicos. E 20% de um contrato de empréstimo com a cláusula de opção de compra de $1,5 milhão, nós estamos falando aí de $300 mil. Era o que caberia ao Sport naquele momento. Então, não seria, né, prudente o Sport, em nome da sua saúde financeira, abrir mão desse pequeno percentual de 20% correspondente a $300 mil. Não é? Que o jogador detém 45%, não é? Então, portanto, é o sócio majoritário dessa operação, é quem poderia fazer um gesto maior, e o parceiro, que é o Coimbra, poderia também se buscar uma negociação com o Coimbra, que naquele momento o Sport se colocou à disposição de tentar intermediar, inclusive, esse acordo. Tivemos 2 reuniões, onde o agente, no segundo dia de reunião, nos cobrou um documento onde o Sport fizesse uma proposta para a negociação dessa atleta. O que nós dissemos que a gente já tinha negado a proposta feita, não é, pelo Al Nasser, de ficar que a gente cedesse gratuitamente o atleta e ficaria com a venda futura de 15%, um comissionamento futuro de 15%, não é? Nós já tínhamos negado e, portanto, que se o clube quisesse,
não é continuar com o atleta, que nos fizesse uma nova proposta, já que nós já havíamos negado a proposta, a contraproposta feita pelo Clube dos Emirados Árabes. Não é? Então, nós aguardaríamos essa nova proposta, o que não foi feito. E aí foi marcada uma reunião no dia 31 de maio, não é? Já com a presença do presidente Yuri Romão, onde participou dessa reunião o Edu Cornacini, que é o representante do atleta, seu sócio, o Ítalo, participou o diretor executivo do Esporte Clube do Recife, Jorge Andrade, eu na condição de vice-presidente do clube, e o presidente Yuri Romão, acompanhado inclusive do vice-presidente jurídico, o Dr. Rodrigo Guedes. Não é? Fizemos mais uma vez, colocamos a posição do esporte com bastante clareza que a gente não podia abrir mão dos 20% que a gente teria direito, que já era muito pouco, e um valor até insignificante para o valor comercial que esse jogador representa e para o próprio mercado do futebol. Né? Quem acompanha futebol vai ter isso com muita clareza, já seria um valor irrelevante, não é? Mas que se chegassem ao entendimento com as outras partes, o próprio atleta não é? Abrir mão, que aí foi colocado pelo próprio agente, que o atleta abriria mão da sua parte, não é, para poder que o negócio poder ser concretizado com o clube da Arábia, do Emirados Árabes, e que não é, iríamos procurar o Coimbra. Fato que, encerrada a reunião, o presidente procura o Coimbra, e o Coimbra, inclusive, concorda em continuar com o percentual dele. Ao invés de receber, de querer a sua parcela em dinheiro naquele momento, ele prefere carregar o percentual e manter esse percentual no novo contrato, no futuro contrato que o atleta Adrielson poderia vir a assinar com a Al-Nassr. Né? Então, foi até uma negociação melhor do que o previsto, não é do que se esperava, porque se a dificuldade que estava se colocando era que o clube do Emirados Árabes não teria recurso para pagar aquele valor de 1,5 milhão, na hora que você tem um atleta disposto a abrir mão, segundo o seu representante, disposto a abrir mão dos 45% que tinha direito, e o Coimbra não é que topou não receber aquilo em dinheiro de imediato, mas sim manter o percentual nesse contrato futuro de 35%, o mesmo percentual que ele já detém agora, facilitaria muito mais a negociação. Concluímos ali, não é, e ficamos no aguardo da resposta dos agentes do atleta. E naquele momento, inclusive, colocamos com muita clareza que não estávamos atrás de um zagueiro. Não era a nossa prioridade. A prioridade do esporte no momento são outras posições. Embora Adrielson fosse um jogador do clube de grande qualidade, que chegaria aqui, iria se apresentar e iria disputar a posição normalmente. Mas não era uma posição que nós tínhamos carência nesse momento da competição. Não é? Então, o Esporte Clube do Recife, inclusive, colocou com muita clareza para os seus empresários que poderiam buscar até outras negociações com o atleta, que o esporte não criaria dificuldade na negociação desse atleta, desde que fosse algo interessante para o esporte do ponto de vista financeiro. Mas nós não colocaríamos nenhuma dificuldade, não seríamos empecilho para qualquer outro tipo de negociação com qualquer outro clube, do Brasil ou de fora do Brasil. Essa reunião foi no dia 31 de maio. Acontece que no dia 3 de junho, no dia 3 de junho, ou seja, poucos dias depois da nossa última reunião, nós somos surpreendidos com uma notificação extrajudicial apresentada pelo atleta Adrielson, não é, representado por um escritório de São Paulo, nos dando 48 horas para quitar toda a dívida que o Esporte Clube do Recife tinha com ele. Toda essa dívida que, como eu disse no início da minha apresentação, não é, era algo em torno de R$1 milhão, valores ainda de 2021, sem atualização. Não é? E todos sabem da dificuldade financeira que passa o Esporte Clube do Recife. Seria quase impossível, num prazo de 48 horas, se levantar aquele recurso para uma quitação. Algo que a gente esperava que acontecesse numa negociação futura, que a gente estava disposto a fazer pelo atleta. Não é? E aí, nesse momento, a gente iria negociar o débito que o esporte tem com esse atleta. Nesse mesmo dia que nós recebemos essa notificação, entrei em contato com o agente do atleta, o Edu Cornacini, dizendo da decepção que nós estávamos em receber uma notificação extrajudicial durante um processo de negociação que em nenhum momento foi trazida à baila dessa negociação os valores que o esporte devia ao atleta.
A gente estava vendo só a questão de clube, de negociação dos direitos econômicos e federativos desse atleta. Em nenhum momento, não é, ela veio a ser discutida de forma incisiva. Não é? Apenas se colocou de forma muito rápida que ainda existia um débito passado com o atleta. Mas todo processo de negociação que a gente discutiu nas 3 vezes que sentamos com o Edu Coracini ao longo do mês de maio, foi no sentido de buscar uma solução de negociação desse atleta, ou para o clube que ele já estava emprestado, ou ao Acer, ou para qualquer outra agremiação no Brasil ou fora do Brasil. Mas acontece que fomos surpreendidos mais uma vez, quando no dia 9 de junho tivemos a notícia, não é, porque o Sport não foi notificado nem citado até a presente data, não é, tivemos notícia de que o atleta ingressou com ajuizamento de uma ação no Tribunal Regional do Trabalho, e essa ação foi distribuída no dia 9 de junho. Não é? Então já tramita na Justiça, isso notícias que a gente tem por meio da imprensa, não é, uma ação trabalhista onde o atleta requer o pagamento do atrasado, não é, mais todas as multas indenizatórias, não é, que constam dentro do contrato, e que isso faz com que essa dívida saia de 1 milhão para algo perto de 4 milhões de reais. Não é o que o atleta está cobrando, além da rescisão do seu contrato de forma unilateral e, consequentemente, ele ficar livre, não é, para jogar em qualquer clube do Brasil ou de fora do Brasil, não é, sem que isso traga nenhuma vantagem para o Sport Clube do Recife. Não é, algo que também nos causa uma grande surpresa, porque sempre o discurso que foi levantado lá atrás, quando da renovação do atleta, é que o atleta fazia aquela renovação, aquela prorrogação de contrato, porque o seu contrato estava chegando ao fim e ele podia assinar pré-contrato com qualquer clube e o Sport não ia ganhar nada. Era um atleta formado na base e o próprio atleta dizia que não achava justo isso acontecer. Só que ao invés disso, o que é que acontece agora? Não só o Sport, não é, corre um risco de não ganhar nada, como corre um risco de ter uma dívida ainda de quase 4 milhões de reais. Então é preciso que a verdade seja dita. É preciso que os fatos sejam esclarecidos, como nós estamos colocando aqui com muita clareza, não é, com todos os contratos abertos, todos os contratos à disposição, não é, para que aquele sócio, aquele torcedor do esporte que acompanha o dia a dia do esporte, veja a clareza, veja a transparência que a gente tem dado, sem fazer, volto a dizer, nenhum juízo de valor, apenas narrando os fatos que estão acontecendo com relação ao atleta Adrielson. Esclarecimentos feitos pelo vice-presidente Augusto Carreras, na condição de presidente do esporte, eu me coloco aqui à disposição do atleta Adrielson, bem como do seu staff, para tentar, né, mais uma vez, sentar à mesa e buscar um entendimento. Vejo que há espaço para que a gente possa conversar, tentar um acordo em que as partes possam sair, né, com algo que seja justo, né, que seja algo que nem o esporte seja penalizado, e também o atleta não saia sem receber o que ele tem de direito. Tá? Então me coloco mais uma vez à disposição e, por fim, reitero a nossa torcida, a nossa nação rubro-negra, o nosso compromisso com a transparência. Um grande abraço.